Pessoal, tudo bom? Eu gravei esse vídeo após me informar sobre a polêmica envolvendo Dan Bilzerian, né? É um jogador de pôquer que tem um lifestyle muito do vazio, mas eu vou abordar isso mais no final do vídeo. Tá, ele é fortão, ele tem armas, ele mora com prostitutas e viaja pelo mundo tirando onda com umas gostosas, e é muito rico e tal. Ele é uma espécie de projeção que rapazes frágeis eventualmente querem ter. Pô, eu quero ter uma vida igual o Dan Bilzerian e tal, mas não quero chegar muito nisso, tá? O Dan Bilzerian foi cancelado na gringa, em todos os lugares, as mulheres estão atacando o fato dele basicamente objetificar mulheres, e no caso ele realmente transforma em objetos, né? Tem algumas mulheres que ele transforma, por exemplo, em mesa, ele coloca coisas em cima e tal. Então, o fato é o seguinte, o Dan Bilzerian foi cancelado, e eu no meu amigo Arthur gravou um vídeo sobre isso, comentando sobre uma certa, uma profunda contradição dos discursos dessas feministas que falam assim, ué, mas por que elas estão sendo objetificadas aqui, essas moças do Bilzerian, e a Anitta e a Luísa Sonza, com seus MCs, com o cara dando tapa na bunda delas, elas não estão sendo objetificadas? E eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo o argumento das feministas sobre isso, como elas rebatem esse tipo de argumento, vou mostrar a fragilidade do argumento delas também. Vou falar sobre um argumento que o Arthur colocou, que é um ponto central, e falar, gozado, né? Os MCs que fazem parte dessas danças com a Anitta, com fulana lá tal, a eles é permitido, eles não estão objetificando. Por que a eles é permitido isso? Eu vou mostrar o porquê a eles, a meu ver, é permitido esse tipo de coisa e também as fragilidades nisso tudo, tá? Ou seja, eu vou aqui entrar de forma mais profunda nesse assunto, porque é um assunto que vale muito a pena, é um assunto que tem a ver com essa história de guerra cultural e tem a ver com o avanço que o politicamente correto vem tendo, em especial de um ano pra cá. Eu acho que de um ano pra cá, após muito retrocesso, politicamente correto voltou a andar bem, essa história agora de quebrar estátua, tal, isso voltou a andar, a imprensa achou lindo, e agora essa cultura de cancelamento voltando a avançar. Pois bem, vamos aqui ao argumento central que as feministas usam para pegar essa contradição que o Arthur levantava e falou que não há contradição. Olha, no caso, elas dizem, no caso das meninas que estão no Dan Bilzerian, elas são transformadas em objetos, ele paga a elas porque ele está, basicamente, ele em si, ele é um objeto de adoração, existe uma relação de poder dele com elas, tá? As pessoas cultuam elas e elas são apenas pedaços de carne se movendo ao redor dele. Não são pessoas com consciência, com alma, não são seres humanos completos. Ao passo que a Anitta, veja só, como uma mulher empoderada, cheia de si, ciosa da sua personalidade e tal, ela utiliza a sua sexualidade como um instrumento para expor sua arte. Então é uma relação muito diferente. A Anitta é altiva, tá? Ela é uma mulher que escolhe o que é capaz de fazer, ela pode tudo, tá? E aí eu começo a olhar o seguinte, pera, deixa eu entender, nesta relação aqui, vocês acham que essas meninas também, por agirem voluntariamente, não estão também fazendo uso do seu corpo de forma altiva, numa relação que na prática também gera benefícios para elas? Ora, na prática as duas estão se comportando ali como um pedaço de carne, tá? Não dá pra você depreender que a Anitta tá expondo a alma dela, expondo um ser humano complexo nas danças e nos rebolados dela. Muito menos a Luísa Sonza, que pediu pra alguém ficar lambendo o rego dela no carnaval. Não dá pra falar, pô, a Luísa Sonza aqui tá... Não tá. Você não sabe o que a Luísa Sonza pensa, você não sabe se ela tá triste no dia anterior, você não sabe o que o ser humano Luísa Sonza realmente é. Você sabe que ela ali era um pedaço de carne sendo lambido, tá? Então não há muita diferença no que é feito por ambas, e ambos têm recompensas. As meninas do Dan Bilzerian, se são prostitutas, ganham dinheiro lá, ganham uma mídia, aparecem, e as outras aparecem na mídia e tudo mais. Tá? Neste ponto aqui, a diferença é muito tênue. Mas aí alguma feminista pode falar, não, mas veja só, no caso delas ali, elas estão sendo prostituídas. Mas veja só, há dentro do próprio movimento feminista certa defesa de uma prostituição quase glamourizada. Eu sei que existe um ataque ao fato de mulher ter que se prostituir por ela estar numa situação de fragilidade e tal, que ela se prostitui e tal, e que é um bom argumento que as feministas utilizam. Eu até tô com elas nesse departamento, mas nesse outro departamento de glamourizar, olha a Bruna Surfistinha, que mulher empoderada, ela resolveu usar o corpo dela pra isso e tal. Ué, então é o que está sendo feito agora por essas meninas que estão com o Dan Bilzerian. Em tese, não há uma diferença tão grande aqui. O que acontece, né, eu volto a repetir essa questão, é que, como no caso do Dan Bilzerian, existe uma relação de poder, o Dan Bilzerian ali, ele é o verdadeiro objeto de adoração, inclusive para os homens, ele é o objeto de culto ali, e como na Anitta, ela em tese não está submissa a um homem nessa exposição e nessa objetificação, o caso da Anitta é mais válido, e o dele e o das meninas ali, não. É bem simples, tá? A questão ali é o fato de existir um homem
num papel de poder na relação. O homem não pode ocupar esse papel simbólico de poder nessa relação. E é um papel simbólico que ele exerce ali. A segunda coisa que a gente entra aqui, que é o outro argumento, que é o argumento que o Arthur trouxe. Ah, mas por que se ele fosse um MC da Bilzerian, né, a ele seria permitido, né, a essa turma zoada, esse tipo de coisa é permitida, eles podem objetificar. E veja, dentro da agenda do politicamente correto, certamente é permitido para alguém que pertence a uma minoria certa licença poética, né? Ah, se eu sou um oprimido, eu posso eventualmente roubar, né? By Marcia Tiburi, né? Aquele argumento do existe certa lógica no assalto e tal. Então as minorias são permitidas certas contradições com o discurso politicamente correto, afinal de contas, eles são minorias. Então existe isso, sempre houve uma certa leniência com a ação, vamos dizer, mais machista de homens negros na sociedade americana, por exemplo, caso eles obviamente se comportem, mas mesmo eles, por ocuparem um papel subalterno nessa lógica do politicamente correto, e isso é a verdade, né, o politicamente correto os quer como subalterno, os quer sempre como minorias, eles também não podem, meu querido amigo, andar fora da linha, né? Um cara, por exemplo, que é um MC, se ele pode ser alvo no Exposed se ele andar fora da linha? Pode. Essa licença poética que o Arthur coloca, essa licença que pro cara objetificar ou participar da objetificação da mulher, é uma licença parcial. Ele tem que andar na linha, ele tem que ser submisso à agenda. Ou seja, a ele é permitido ter acesso ao corpo da mulher, ao objeto mulher, ali naquele caso, obviamente, ele ande na linha, entendeu? É quase como se fosse uma recompensa para um cachorro, né? Uma coisa pavloviana ali. Então ele vai fazendo isso, vai indo, então beleza, aí ele pode... ele é dado esse direito. Mas não, se andou fora da linha, vai se ferrar. Tanto que a esquerda vive zoando os esquerdomachos, os feministas, né? Que são homens que se submetem àquilo, mas vão sendo alvo de ataque. No fundo, novamente, estamos tratando apenas aqui de relações de poder e de relações envolvendo a imposição de um determinado tipo de cultura, que é essa cultura que o politicamente correto apregou e que ele está sempre em conflito com o resto da sociedade para colocar, contra a sociedade como um todo. Então, são argumentos, a meu ver, vazios e hipócritas utilizados por essa cultura do cancelamento, mas que tem certa profundidade, enfim, e que envolvem outras coisas que ultrapassam essa questão aí de a um pode não pode. No fundo, tá? Todos têm que se submeter, do Dan Bilzerian ao MC. E aí eu vou terminar aqui com um biscoitinho aqui com o Dan Bilzerian, porque, entendi, então você está defendendo o Dan Bilzerian? Não. Eu acho o Dan Bilzerian uma característica central do próprio capitalismo, que é o seguinte, o capitalismo com a pós-modernidade, esse mundo louco que a gente está vivendo, é um capitalismo onde essa cultura do politicamente correto está impregnada nele, né? O Adorno falava que a própria contracultura, a cultura de combate ao capitalismo, ela também faz parte, ela também é uma criação do próprio capitalismo, né? É como se fosse uma válvula de escape que está lá dentro, mas ela também é parte do espetáculo do capitalismo. E de certa forma, o Dan Bilzerian como uma cultura, vamos dizer, de resistência, esse é bem tosco que eu estou colocando aqui, não é cultura de resistência, é só marketing, essa cultura do politicamente correto, ele é mero produto, ele é um fetiche para homens que basicamente são frágeis e que precisam criar um modelo de masculinidade. Então, ele é fortinho, ele é barbudo, ele faz cara de mal, ele atira, ele é rico, ele tem muitas prostitutas, para criar novamente essa projeção para fazer com que homens consumam pôquer. É isso, consumam pôquer e se tornem viciados, se tornam pessoas frágeis, viciadas em jogos virtuais e tal, e fiquem presas gastando seu dinheiro, e enquanto projetam para si próprio, vamos dizer assim, alguma pequena fração da vida que esse Dan Bilzerian tem. Tá? O Dan Bilzerian é só uma propaganda criada para homens frágeis, e enquanto propaganda não deve ser tratado como algo mais do que isso. Tá? Também defender que o Dan Bilzerian é alguma coisa, ele só é um símbolo frágil, que as feministas, ao perceber que ele é um símbolo que atende a essa demanda por uma masculinidade numa sociedade onde homens estão perdendo o significado, elas atacam e tentam destruir para que os homens, assim, não tenham nem isso, né? Aos homens não é permitido nada, em tese, e nem é permitido, no caso, você se iludir achando que você pode um dia ser o Dan Bilzerian, tá? Ok, gente? Esse é o meu recado aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.